Olá, aqui é mais um episódio do podcast do Ecofrag, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Unifal. Hoje aqui comigo está uma estudante de biologia, a Natália Ingrid, que vai falar pra gente sobre Ciência Sem Fronteiras, a experiência dela na Hungria. Passou um ano lá. Sim, na verdade eu fiquei 1 ano e 2 meses, porque eu fiz em inglês, né? Eu fui fazer o inglês. Ah, tá. Aí eu fiquei 1 ano e 2 meses, exatamente, 1 ano e 2 meses. Ah, legal. Então ela vai falar pra gente um pouquinho dessa experiência e, antes de mais nada, agradecer pela estar participando aqui do episódio. Pessoal, tô entrando no meio do episódio só para avisar que ele foi gravado em 2014 e, por isso, vocês podem estranhar algumas coisas. O principal dela é que o programa Ciência Sem Fronteiras já se acabou. Mas o intuito do episódio foi passar a experiência de estudar num país estrangeiro, o que aconteceu, como é que foi, tudo isso. Então, essa experiência a Natália passou no final da graduação, mas para outras pessoas podem acontecer em momentos distintos, né? Momentos diferentes, aí como no meio do doutorado, ou durante o doutorado, ou durante o pós-doutorado, ou período sabático, etc. Por isso, curta aí o episódio e relevem os lapsos temporais que vocês podem escutar no meio deles. Então vamos falar um pouquinho do começo, assim, como que, antes de você ir para a Hungria, como você ficou sabendo do programa e, principalmente, por que Hungria, né? Porque não é um país muito... Não. Todo o pessoal almeja aí, né? Conta um pouquinho aí, né? Então, na verdade, eu descobri o programa pelas chamadas da televisão mesmo, só que eu não tava muito querendo ir, porque eu tava bem medrosa, ficar 1 ano fora e falando inglês, que não era uma língua que eu dominava muito. Aí um amigo meu ele foi pro Canadá, ele prestou a prova do TOEFL, foi pro Canadá, aí eu fiquei um pouco mais encorajada. E o meu namorado também quis, os nossos amigos também. A gente decidiu que a gente ia fazer, que a gente queria tentar. E a Hungria foi uma história um pouco engraçada, porque na verdade foi assim, o meu namorado ele é descendente de húngaro. Ah, tá. Então, dentre os países que tinha pra escolher, a gente ainda não tinha decidido, mas a gente tinha pensado na possibilidade, já que a gente tava junto, então a gente queria ir pro mesmo país. Aí, quando a gente fez a prova do TOEFL, a gente tinha que ter uma nota de corte pra entrar no país, né? Com a nota de corte da minha prova, eu poderia ir pra qualquer país, menos Estados Unidos e Inglaterra. E ele já não, ele ficou com uma nota um pouco mais abaixo e ele podia escolher entre, acho que a Austrália e a Hungria. Ah, tá. Aí eu não tava muito querendo ir pra Austrália, não. Aí a gente decidiu ir pra Hungria. Foi legal. Assim, não foi nada muito específico, não. Uma relação pessoal de família com a sua namorada, né? Foi mais ou menos, por mim mesmo, eu acho que se eu tivesse passado sozinha, eu tinha ido pro Canadá. Tá. Mas valeu muito a pena ter ido pra Hungria. Ah, legal. E você participou, mesma coisa, de edital, né? Já era o edital, o esquema do edital da CAPES que você prestava? Acho que eu passei, eu não lembro o número da chamada, mas foi aquele esquema de, tinha uma nota de corte, eu tinha que me candidatar e com essa nota do inglês, que eu ia ser selecionado ou não. Ou pra entrar fazendo ou inglês ou ir direto pra ter aula. E o edital, como é que era o esquema? Tinha um edital, quer dizer, a CAPES mandava uma regrinha pra você seguir os pontos e aí você tinha que mandar um e-mail, mandar uma carta. Na verdade, assim, a gente tem o site, né, do Ciência Sem Fronteiras. Aí eu entrei nesse site e vi tudo que precisava, porque na minha época, agora mudou um pouco, mas tinha umas regras de, tipo, quantas DPs você podia ter, a nota que você tinha que ter. Porcentagem do curso, né? A porcentagem do curso. Apesar disso não ser muito regra, não. Ultimamente eu tô vendo gente já indo com mais de 90% de curso. Aí eu calculei a porcentagem do curso que eu já tinha feito e, na verdade, foi através da universidade. Eu fui atrás do Masaharu, que é professor de Relações Internacionais, e foi através dele que eu vi a documentação que eu precisava e, assim, tudo que eu tinha que fazer pra me inscrever. E o envio dessa documentação por carta? Foi por carta. Na verdade, foi pela universidade. Ah, tá. O Masaharu que fez todo o trâmite. Eu não sei se ele faz mais, porque agora tem muita gente, né? Mas na minha época eu trouxe tudo pra ele, assinado, e foi resolvido com ele. Ah, legal. Aí depois que saiu o resultado, aí não. Aí você já conversa direto com a universidade de lá. Tá. Só lembrando aqui, quem tá ouvindo, quem quiser saber mais detalhes sobre o programa, eu dei uma explicada
uma explicada no episódio que a gente falou sobre a França. Então eu já expliquei um pouco do programa, e quem quiser ouvir, volta lá no episódio, eu vou botar o link aqui no post. Bom, então vocês resolveram lá o país, né, a Hungria, decidiram, teve que fazer TOEFL de inglês então, né, nada a ver com Hungria, né? Não, porque a gente ia ser ensinado, as aulas iam ser todas em inglês. Então não teve nada da língua húngara, né? nada. Foi o TOEFL e foi aquele, na época foi aquele que não tinha pela universidade, então a gente teve que pagar pra escola de inglês, pra nossa sorte aqui em Alfenas tinha. E a gente fez aquele pelo computador mesmo, que eu esqueci, porque tem duas modalidades, acho que no papel e no computador, e a gente fez aquela do computador, e foi através desse TOEFL, porque cada país exige um tipo de... Uma coisa diferente, né? Porque tem o TOEFL, mas também tem um outro tipo de prova que você pode fazer. Tá. Aí a gente fez o TOEFL mesmo. Legal. Bom, aí, então, vocês resolveram o país, programaram, ganharam passagem, né? Ou pagaram passagem, né? Eles têm na verdade, eles falam que eles são obrigados a dar o dinheiro da passagem. Tá. Só que minhas aulas iam começar, tipo, dia 1º de julho, e eu tinha que embarcar antes pra resolver onde que eu ia ficar e tudo mais. Aí, no final das contas, eu que tive que pagar a minha passagem, mas eles ressarcem. Eles mandam tudo mais. Mas a programação da passagem, tudo isso foi você que teve que ir atrás. Sim, você que vai atrás da data, no começo, onde ficar, você que tem que correr mesmo. E você ficou onde? Então, quando eu cheguei lá na Hungria, a gente tinha um casal de conhecidos lá, brasileiros, a moça brasileira que mora lá. Então a gente entrou em contato com ela e a gente ficou 2 dias na casa dela. Assim que eu cheguei, eu fui pra casa dela. Mas os 2 primeiros meses que a gente ficou lá, que quando a gente fez o inglês, a gente morou num lugar que a universidade de lá ofereceu. Tipo um alojamento. Como eles não tinham alojamento suficiente para os alunos deles e pra gente, eles fizeram um acordo com o hotel e a gente morou num hotel. Legal. Mas, assim, todo mundo que foi fazer o inglês morou nesse hotel. Aí foi tranquilo, assim. Então não teve recepção, não teve a recepção de alguém, vocês que tiveram que chegar na Hungria, ir até a universidade, falar assim, cheguei, tô aqui. Não, na verdade teve, porque assim, antes da gente ir pra lá, cada aluno recebeu 2 monitores. Um monitor que falava português, húngaro, mas que falava português, não português do Brasil, mas português de Portugal, mas, né, já ajuda muito. E um monitor em inglês. Então esse monitor que fala português ia ficar com a gente umas 2 semanas, então foram eles que receberam a gente no aeroporto. Porque legal. Quando a gente chegou lá, a gente nem sabia pra onde ir, né? Não sabia como é que funcionava. Então eles receberam, cada aluno tinha o seu monitor, e aí eles receberam a gente no aeroporto, sim. E vocês tinham entrado em contato por e-mail? Sim, eles mandaram um e-mail pra gente com os nomes, os endereços, telefone, tudo pra gente entrar em contato antes. A gente não chegou perdido, de maneira alguma. A gente chegou lá já bem orientadinho. Assim. Porque chegar no país, mesmo que você sabe inglês, mas as placas todas... Não tinha como. Sair pra ir pra um lugar, né, o transporte... Não, e o húngaro é impossível. Suporte, então. Eu imaginei. Não, eles fizeram todo um esquema perfeito pra gente, assim. A gente chegou bem orientado. Mas quem fez esse esquema foi o Brasil? Não. Sem fronteira? Foi a Hungria? Foi a Hungria, porque existe um órgão lá que é como se fosse a CAPES, ou a CNPq aqui, que é um órgão da educação, e eles que arrumaram tudo, assim, tudo. Assim, a CAPES sabia, e a CAPES exigiu que a gente tivesse um suporte quando a gente chegasse lá. Mas foram eles que arrumaram tudo, assim. Não foi a CAPES, não. Bom, aí vocês chegaram, ficaram nessa casa, ficaram 2 meses nesse hotel, né? Ficamos 2 meses nesse hotel. E depois? A gente que tinha que se virar. Eles deram várias opções. Eles passaram várias imobiliárias, várias pessoas que alugam casa, mas a gente que tinha que entrar em contato e tentar. Então, eu morava num flat, eu dividi um flat com uma brasileira e com um estrangeiro. Porque esses estrangeiros, eles mudavam mais do que a gente. Então, toda hora entrava alguém. Mas foram, sim, os meus amigos... Montaram uma república. É que assim, lá em Budapeste tem muito estudante, né? Então eles estão acostumados. Então a gente morou num flat que sempre tinha estudante lá. Então não foi difícil achar. Foi bem fácil até. Então você já adiantando a pergunta, você falou Budapeste, né? Então você ficou em Budapeste, qual universidade? Eu fiquei numa universidade que ela chama Eötvös Loránd, que isso em húngaro. É meio inglesado, na verdade, porque eu não sei falar do jeito certinho que eles falam, não tem como. Mas como que traduz isso aqui? É o nome de uma pessoa, né? É o nome
de um professor lá, é Eötvös mesmo, Loránd, que é o nome dele, Eötvös Loránd. E aí University, né? University Eötvös Loránd. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é a segunda maior universidade do país. A primeira é a de engenharia que tem lá, que foi a que meu namorado estudou, que chama BME. E essa universidade, eu acho que, eu tenho quase certeza que é a segunda maior lá de Budapeste. E vocês dois ficaram na mesma cidade, Budapeste? Sim, ele também foi pra Budapeste. É porque você podia escolher a universidade que você queria, na hora de selecionar. Entendi. Aí você, né, tinha que ver qual que tinha o curso, né, no meu caso, biologia. Aí tinha essa universidade e outras no interior, que não são cidades, que eles consideram que são condados, assim, porque são cidades pequenas. Mas aí eu quis ir pra Budapeste, que é a capital. Você selecionou, mas você tinha que selecionar um ou você tinha que ser uma ordem? Não, você tem umas 5 opções, Você botava na ordem lá que você queria e deu certo. Porque o pessoal da França disse que das 3 que eles colocaram, nenhuma das 3. É que na verdade, assim, quando eu fui, tinha pouca gente. Então, deve ser também da oferta e procura, né? Deve ser. Eu sei que até o pessoal que tá indo pra Inglaterra agora estão tudo indo pro interior, porque, assim, já tá lotado de brasileiro fora, né? Então, quando eu cheguei não tinha nada, então a gente quis, a gente foi. Agora a galera que tá entrando tá indo mais pro interior mesmo. E principalmente esses países mais procurados, né? Inglaterra, França, Canadá, Austrália, né? A Hungria realmente... Eu acho que agora a gente fez muita propaganda. Agora legal. A galera tá querendo ir bastante pra lá, mas no começo... É legal porque se você conseguiu se virar com o inglês e não tem muita procura, e foi uma coisa, né, uma experiência boa, por que não, né? Nossa, foi. Foi maravilhoso. E com o inglês deu pra se virar muito bem lá. Legal. Acho que a gente nunca passou nenhum apuro, assim, desesperador. Mesmo nas ruas? Mesmo na rua, porque os jovens lá falam muito inglês. Na verdade, é uma cidade que tem um inglês muito forte, sabe? E é oficial? É uma língua oficial ou não? Não é uma língua... como se fosse aqui, né? O pessoal... não, mas lá eles falam muito melhor. Muito mais. Você fazer aqui o oficial português, mas tem gente que fala inglês, tem gente que fala espanhol, sim, é uma coisa assim, né? Na verdade, se for considerar a segunda língua lá, eu acho que é alemão, na verdade. Imaginei. Eles têm mais influência alemã, ali por causa da Áustria também. Sim. Mas eles falam muito bem inglês. Legal. Os mais velhos, não muito. Não muito. Mas os jovens e no comércio, nossa, se vira muito bem. Isso que eu pergunto da padaria, supermercado, dá pra se virar. Às vezes você chegava numa padaria, a pessoa não tinha noção do que você falava, mas você tentava ali. Exatamente. Quando a pessoa era simpática, porque o húngaro não é lá muito simpático, mas eles ajudam, sim. Nossa, foi muito tranquilo. E a universidade era pública ou era As universidades particular? Lá não são públicas. Não, são todas particulares. São todas particulares, mas assim... baseadas naquele, eu acho que num esquema meio Estados Unidos, assim, você estuda, bolsa, você tem bolsa, e você... Entendi. E na verdade eles falam que não é assim que é particular, é como se fosse, pública, mas você tem que fazer uma contribuição, Entendi. sabe? É como se uma matrícula, um pagamento anual meio... Isso, Não é muito caro, assim, não é um absurdo de caro, igual é aqui. Mas a universidade é muito boa, então acho que tá valendo a pena. Legal. Tem vestibular, essas coisas também? Tipo um vestibular, né? Na verdade, eu não sabe como é que é esse não sistema. cheguei a nem a perguntar como é que é o sistema. Mas com certeza deve ser uma prova, porque os primeiros colocados ganham bolsa e tudo mais. E se você não vai bem, você pede a bolsa mesmo. Deve ser o mesmo sistema, né? Acho que é meio o mesmo sistema americano, mais ou menos. Assim. Legal. E a adaptação, assim, de língua? A língua você já falou, mas comida, a educação, a diferença de educação do povo. Educação em todos os sentidos, não só a educação de... por exemplo, o pessoal a Mariana e o Diogo falaram que na França eles são meio fechados, já são meio... não são tão bem educados, já são tão simpáticos. Como é que é lá? Então, os húngaros são complicadinhos. Eles não são pessoas realmente simpáticas, assim, mas eu acho que é um pouco de começo, sabe? A população mais antiga, que sofreu muito com a guerra, que tem muitos parentes que sofreram na guerra, eles são muito fechados e são muito, muito preconceituosos. Com o estrangeiro. Com estrangeiro, com negro, com homossexual. Nossa, lá é assim, é absurdo mesmo. É coisa de você ser expulso de uma balada porque você tá beijando um cara, assim, né? Homem. Os mais velhos são assim, tem lugares que são bem, assim, conservadores, mas, no geral, eu me dei muito bem com húngaro, assim. Às vezes você pegava num comércio uma pessoa mais mal educada, mas aí você também sai. Aqui também acontece, né? Mas eles se assustaram bastante com a gente. Assustaram? Se assustaram. Porque a gente já chegou... O que vocês fizeram lá na Não, nada normal pros nossos padrões, sabe? Pro Brasil não, né? Pro Brasil era tudo normal, mas assim, quando a gente chegou lá,
por exemplo, a minha mentora, eu já cheguei falando oi, querendo abraçar, não sei o quê, e ela até assustou, ela olhou com uma cara do tipo, meu Deus, quem é você? Quem é você? Mas ela falou, eu já sei como é que é, né, porque a gente estuda a história do Brasil e tudo mais, mas... Os costumes, né? Os costumes que a gente chega querendo dar beijinho, e eles não, eles são totalmente, assim, acanhados, eles... Depois que você pega intimidade com eles, aí sim, aí tranquilo, mas eles não são de abraçar, não são, eles são bem... E ela explicou isso? Ou não? Ela explicou, a gente meio que sabia, mas... Certo, uma coisa na prática, né? É diferente. No dia a dia lembrar, né? E na verdade a gente queria ser simpático, sabe? Lógico, brasileiro simpático. E assim, no geral, quando eu moro aqui, mas antes de eu viajar... Falavam, tipo, que estrangeiro vem pro Brasil e fala que a gente é super animado, super feliz, não sei o que, e eu pensava, nossa, lógico que não, exagero, a gente é tão normal. Depois que eu fui pra lá, eu percebi que é assim mesmo. Se você anda na rua e vê um grupo de gente falando alto, e assim, espontâneo, é todo brasileiro. Os húngaros são quietinhos, a gente já foi expulso de trem lá por conversar. Porque você chega assim, a gente ia pra lá 8 horas da manhã, todo mundo quieto, e a gente lá, blá, 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 blá. E eles mandavam a gente ficar quieto. Eu tenho uma galera que já foi expulsa de pub, assim, porque tava cantando, não sei. Então tem lugar que você enfrenta isso. Mas a maioria, assim, foi muito fácil de lidar com eles. E a comida? Então, eu não encarei bem a comida de lá, porque a base deles é... Comida alemã? Tipo linguiça, essas coisas? Tem bastante também, mas eles comem... A comida típica de lá é o goulash, que é uma sopa de carne com páprica e tudo mais. Então tudo na comida deles vai páprica. E eu não gosto de páprica. Então eu não me acostumei com a comida de lá. E lá não adianta, você não encontra feijão. Carne lá é caríssimo, muito caro. Então eu não me adaptei bem. Mas assim, muita gente... O que você comeu? Eu comia sempre... Pão, frango, queijo, essas coisas assim, no almoço, frango, arroz, salada normal, mas eu não comia grandes coisas em restaurantes lá, porque eu não gostava, mas assim, eu experimentei as comidas típicas. Só pra dizer que provou, né? Assim, não, tinha umas você gostava. Tem uma que chama Langus, que é tipo, uma pizza assada, e era uma delícia, eu comia, mas assim, tudo muita gordura, assim, bem europeu. Sim. Dava pra encarar. Dava pra encarar, mas e vocês faziam a própria comida, então? Porque ou vocês comiam na universidade, ou à noite? Não, a ELT, né, que é a sigla da universidade, ela não tinha um refeitório, não. Tinha lá uma cantina, que tinha uma comida mais ou menos, então a gente nunca comia lá. Não tinha um bandejão, nem as pessoas reclamando que é só 4,50. Acho que eles até reclamariam, viu, se tivesse, mas lá não tinha. Eu sei que na universidade do meu namorado, acho que tinha, sim. Tá. Mas na minha não tinha. É que onde a gente estava era um prédio novo que eles tinham construído. Acho que eles ainda estavam em processo. Entendi. Mas não tinha. Eu ia pra casa comer. Ou eu comia em algum restaurante. Lá tem muito restaurante chinês, que é o que mais se aproximava da gente. Que tinha arroz, batata, frango. Aí eu acho que... Você morava pertinho, dava pra ir a pé, voltar tranquilo? Eu nem morava muito perto, mas o transporte lá é muito bom. Tá. Então eu pegava um metrô, em 20 minutos eu tava em casa. Legal. Assim, na porta de casa. Então era muito fácil. Nesse aspecto é bem tranquilo. O transporte é tranquilo, então é ônibus, na verdade, antes de sair daqui eu fiquei desesperado, porque eu falei, gente, como é que eu vou me locomover lá, né? Não sei nem o nome das ruas, não, mas você pega o tram, tem tram na cidade inteira. Tram é o trem. Tá. Só que é o trem... Superfície? De superfície, né? Aí tem o metrô e tem os ônibus. Mas é o trem mesmo ou é aquele VLT, que eles chamam de VLT, que é um trem de superfície mais rápido? Que não... É sobre trilho, né? Veículos leves sobre trilho. Sim. É isso, né? Só que aí tem os mais antiguinhos, que eles vão mais capengando, mas são ótimos. Aí tem a linha mais nova, que né? não para, né? Eles não param, né? O sinal fecha quando ele passa, essas coisas todas. Né? E ele é muito eficiente, é ótimo. Na verdade, quando a gente foi pra lá, e eles perguntavam pra gente, nossa, o que você mais gosta daqui? A gente fala, nossa, o transporte aqui funciona muito bem. Eles olhavam pra nossa cara e falavam, nossa, mas o transporte daqui é horrível. Então, meu Deus. Bom, não vá pro Brasil. Por favor, não vá pro Brasil. É relativo, né? Porque eles consideram que transporte eficiente é de Londres, da Alemanha, mas pra gente aquilo lá era... Paraíso, né? Paraíso. E é caro? Era baratíssimo. Nossa, a gente pagava o equivalente a R$34 e andava o mês inteiro em qualquer transporte, a hora que quisesse. Nossa. Assim, de dia, de madrugada, era só entrar e apresentar o ticket, né? Que tem aí, tem os fiscais. Mensal, e tudo. Isso porque a gente era estudante, né? Tá. Aí a gente tinha uma carteirinha que provava.
E aí a gente pagava esse valor, mas eu acho que deve ser pra pessoa normal, assim, que não é estudante, uns R$100 por mês, mas anda em qualquer... Legal, qualquer hora. Qualquer hora, quantas vezes você quiser. Legal. Só que tem que ter o ticket, porque senão você é multado. Mas não tem cobrador, né? É aquela coisa de vez em quando tem uma amostragem... No metrô tem. No metrô você não entra se você não apresentar o ticket. Tá. Agora no trem, que é superficial, e no ônibus, é assim, às vezes aparece um fiscal e se você não tiver, você é multado. Tá, mas é às vezes, né? Se alguém quiser fazer uma malandragem, faz, mas com uma cultura deles... Eles não fazem muito, né? Não. Não. Quem vai fazer é latina, é brasileira. Então, eu já ouvi falar de tanto brasileiro que foi multado lá, porque você tem 2 dias pra pagar R$20, o equivalente a R$20, senão depois tem que pagar 180. Mas, nossa, direto, certo? Imagina, o pessoal vai arriscando, né? Tu fala do Brasil, vou dar um jeitinho, né? Sim, a gente sempre dava um jeitinho lá. Então, pra você se adaptar lá, o mais complicado foi a comida. Você diria que pra você foi a comida? Pra mim foi, com certeza. E pros outros que foram com você também, ou nem a comida foi? Ou foi não, acho que todo mundo se adaptou muito bem lá. Né? Eu acho que assim, às vezes a gente tinha um problema ou outro com flatmate mesmo, né? Com as pessoas que moravam com a gente, porque tem um estilo diferente de ser. Imagina se a gente morar numa república aqui com vários brasileiros, já dá problema, imagina com vários estrangeiros, né, que a cultura é muito diferente. E eles são bem diferentes mesmo, assim, eu morei com uma asiática e ela era super tranquila, mas eu morei com uma europeia que ela, assim, muito suja, então eles acham que a gente mora num país, assim, totalmente caótico, né, mas eles são muito, assim, com higiene eles são meio complicados, não sei se são todos, mas... que morou com a gente era. Então a gente tinha problemas, assim, pontuais, mas no geral não... Como se fosse aqui, né? Quando mora todo mundo junto, mesmo brasileiro, sempre tem problema. E na universidade em si, como é que foi a diferença de método de ensino? Como é que foram as semelhanças, as vantagens, as desvantagens? O que você podia falar com quem está querendo ir ou quem quer saber? Como que é a desvantagem? Como é que é a diferença? Então, como a gente era a primeira turma a chegar lá, a gente chegou com tudo muito desorganizado. Esse foi o nosso azar em relação à Hungria. Esse foi o aspecto, né? Negativo. Porque a gente chegou, os professores, pelo que a gente conversou com os professores de lá, eles nem sabiam que a gente ia chegar. Eles, uns 2 meses antes, a coordenadoria chamou todos eles, falaram, vão chegar os estudantes brasileiros e vocês têm que fazer aula pra eles. E assim, a aula tinha que ser toda preparada em inglês, um esquema totalmente diferente. Porque normalmente eles não dão aula em inglês. Não, eles dão. Tem um programa europeu que chama Erasmus. Erasmus, né? Que tem estudantes, assim, eles rodam lá dentro. De vários outros países da Europa. Isso. Pra quem não sabe, é um programa... acho que da comunidade europeia, né? Isso, e entre eles, alguns programas que se inscrevem, algumas disciplinas, acho que se inscrevem, todas têm que oferecer o curso em inglês para eles poderem rodar, né? Isso, exatamente. Então eles já têm isso. E é forte o Erasmus lá. Só que o nosso programa era totalmente diferente disso. Tinham que ser oferecidas matérias diferentes. E assim, o maior erro foi que eles aceitaram pessoas com períodos totalmente diferentes. Por exemplo, eu estava no meio do curso, mas eu tinha amigo lá que estava no final já. Eu tinha amigo que estava no começo. Então eles tinham que se adaptar, oferecer matérias pra todo mundo, tanto que eu fiz muita matéria que eu já fiz. Então a gente chegou com tudo muito bagunçado. Então foram oferecidas matérias, eu escolhi e, né, de acordo com o que eles falaram de crédito que a gente tinha que fazer, e eu tive que me encaixar, tanto que eu olhava a grade assim e falava, gente, mas o que eu vou escolher? Só tem coisa que eu já fiz. Eu fiquei meio assim. Você já tinha feito quanto por cento quando você foi? 80%. Eu fui faltando um ano pra me formar. Aí não sei qual a porcentagem certinha que dá. Mas eu acho que esse foi o grande problema. Então, às vezes a gente pegava uns professores totalmente despreparados e que não estavam muito felizes de estar lá. Mas era só para os brasileiros as aulas? Só para os brasileiros. Só brasileiros. Você não integraram vocês com a turma? Então, esse foi um erro, porque aí a gente começou a reclamar pra CAPES, porque a gente falava assim, o objetivo do programa é a gente aprender inglês e a gente não fala inglês com ninguém. Porque nem com o professor a gente conversa muito, né? Aí eles começaram a jogar umas pessoas assim, chegavam franceses, iam ter aula com a gente, mas no geral era só brasileiros. Você olhava na sala 15 pessoas, 14 eram brasileiros. Mas assim, o esquema de ensino deles é muito parecido com o nosso. Mas eu ainda avalio o brasileiro melhor. Mas como, em que sentido? Eu acho que a didática do professor brasileiro é muito melhor. Ali, o professor húngaro, eu não sei se foi só com a gente, mas o professor húngaro, ele tá lá, ele passa e é aquilo, não tem discussão, eles não são muito de conversar. É uma matéria dada, assim, sabe?
Tipo uma palestra, né? Exatamente. A gente tinha seminários, como se fossem seminários. Assim, alguns eram bem flexíveis com a gente, em relação à prova e tudo mais, porque a gente chegou lá totalmente, assim, com aquele esquema de prova escrita. E eles só fazem prova oral lá. Prova oral. A prova escrita lá é só de matéria que é impossível fazer oral, né? Que tem que fazer esquema, matemática, você não consegue. Mas... Vocês fizeram prova oral? Eu fiz várias. Como que é? Pra mim foi tranquilo. Mas eu quero. Como se fosse na prova de inglês, como você faz. Ele chega e começa a te perguntar. Assim, ele pega um papel, por exemplo, comigo eles pegavam papéis pra fazer esquemas, né? Pra mostrar proteína, não sei o quê. E eu tinha que ir explicando. Tá. Eu fiz uma matéria do mestrado lá que era de biologia molecular aplicada. Isso é muito difícil você falar, né? Mas era tudo oral, eles não queriam nada escrito. E a gente não conseguiu fugir muito disso. Com alguns professores a gente ainda conseguiu pedir, né? Mas que interessante essa experiência, né, que vocês passaram. Não, foi ótimo, porque terminava em inglês. Que faça isso, né? Quase ninguém, né? Eu acho que eu nunca fiz uma prova oral aqui. Eu também acho que nunca fiz. Mas eu achei muito interessante. Eu acho assim, força mais o aluno. Porque não dá pra você colar. Sim. Precisa colar na cara do professor. Só que o professor tem que ter tem que dispor mais de tempo, né? Porque ele tem que falar com o aluno por aluno. Individual. Eram 4 professores falando com vários alunos, né? Era tudo individual. Tiveram muitos amigos meus que não aguentaram muito isso, não gostaram muito. Pra mim até que foi mais tranquilo. Eu achei bom pra treinar o inglês. Porque por mais que você erre, o professor... Ele te ajuda ali, né? Porque também não é a língua deles, né? Sim. Então tinha professor nosso também que não falava muito bem inglês. Deles? Os húngaros, né? Entendi. Mas, assim, então o método de ensino continua muito parecido com aquilo, aula expositiva, não tinha aula prática? Eu só fiz aula prática de anatomia comparada. Tá. Aí foi bem diferente, tal. Foi uma coisa que eu não tinha feito aqui, e lá eu fiz e foi bem legal. O que é? Era a gente, assim, bem legal mais ou menos, né? Porque a gente abria os bichos mesmo, a gente colocava a mão na massa ali. Mas foi a única prática que eu fiz. Uma prática? Eu só fiz essa prática. Engraçado, mas é assim, será que isso é assim normalmente? Ou foi assim porque foi um programa meio de última hora para brasileiro? Sim. Acho que foi mais por causa disso. Eles não sabiam muito como enfiar a gente nos laboratórios. E assim, eu também não peguei muita prática, porque as práticas que eles estavam oferecendo eram coisas que eu já tinha feito. Tipo, microbiologia, biologia celular. Aí eu nem peguei. Então nenhuma disciplina vocês fizeram junto com alunos húngaros? Não, com alunos húngaros não. Foi só como se fosse o Erasmus. Assim, eu cheguei a fazer uma matéria, só que eu que escolhi, que foi de mestrado. Então, eu peguei com eles, e aí o professor perguntou se podia ser em inglês pros alunos. Mas tinham 2 alunos só. Aí 2 alunos? Você mais 2? Não, assim, 2 húngaros. Tá. Mas eu e acho que 4 amigos. Aí o professor perguntou pra esses alunos húngaros se podia ser em inglês, eles concordaram, aí por isso que a gente fez, mas... Caso contrário, não. Nenhuma. Nossa, que engraçado. E como é que foi? Então vocês lá não conheceram muito húngaros? Ou como é que pra falar a verdade, eu não tenho amigo húngaro. Eu não firmei nenhuma amizade. Assim, eu tenho amigos de outras nacionalidades, mas húngaro nenhum. Mas por causa dessa falta de contato, ou por causa da frieza deles, ou tudo junto ao mesmo tempo agora? Eu acho que mais pela falta de contato dentro da universidade, porque o que tinha mais era ali, né? Porque quando a gente saía pra bares, essas coisas, a gente tava entre a gente. Acabava ficando, né? E aí a gente encontrava com alguns amigos que a gente encontrava de outros lugares, mas húngaro mesmo eu não fiz. Mas, por exemplo, meu namorado fez vários amigos húngaros. Então, porque dentro da universidade dele era assim, ele estudava com húngaro. Então ele fez muito amigo húngaro. Agora eu não fiz muito. Provavelmente também porque você estava em grupo, né? Brasileiro, né? Se estivesse sozinha, cada um estivesse sozinho, talvez. A gente formou uma gangue brasileira lá dentro, na verdade. O pessoal ficava com a mão na carteira. Só foi aquele povo brasileiro lá, peraí, vamos tomar cuidado. E pesquisa? Vocês tiveram pesquisa ou extensão? Tiveram alguma experiência ou só aula mesmo? Foi só disciplina? A experiência que eu tive, assim, de pesquisa, o mais próximo que eu tive foi o estágio, né, que a gente foi obrigado a fazer. Seria obrigado 10 semanas, só que a gente fez menos, porque a gente não tinha mais tempo. Mas foi o mais próximo que eu cheguei de pesquisa. Mas o que é? O estágio, como se fosse o estágio curricular daqui? Como se fosse um IC aqui, sabe? Só que um tempo muito mais curto, né? Eu nem cheguei a fazer 2 meses, mas, assim, eu tinha que escolher um professor, uma área, um professor, e ele ia me acompanhar naquela linha de pesquisa dele, eu ia entrar, fazer algumas coisas. E aí eu fiz com biologia celular, que era o que tinha mais próximo com você, né?
Na verdade eu mexo com biologia molecular. Aí lá o que tinha de biologia molecular era com planta. Tá. Que não é Você mesmo... prefere ir pra biologia celular com humano do que com animal, né? Do que mexer com planta, né? É mais próximo, acaba sendo mais próximo porque... E eu já tinha tido aula com esse professor que me orientou, então eu achei mais tranquilo. E foi bem legal. Foi bem legal ver. Eles têm muito equipamento, tem muito material pra fazer estudo lá. É bem assim, em relação à universidade aqui, eles têm bem mais recurso, estrutura, né? Mas eles são meio mais largados, assim. Por exemplo, no laboratório aqui é tudo muito arrumado, esterilizado e limpo. Lá eles deixam as coisas mais jogadas, mas eles têm muitos trabalhos publicados, então a coisa ela funciona. E como que foi Então você participou quanto tempo da sua pesquisa? Quase 2 meses. Quase 2 meses. Como é que você entrou na rotina do laboratório? Eles tinham reunião? Tinha outros alunos? Não participei de nada disso. Eu só ia mais pra parte do laboratório mesmo. Eu ia ajudar a fazer experimento, conversava um pouco com eles, mas lá dentro mesmo não participei de nada, assim. Sério. Acho que você viu que não deu pra ver se tem muita diferença na conduta do laboratório deles, na conduta dos nossos laboratórios, alguma coisa assim. Pra eles é quase um trabalho, assim. Não é muito, eu faço um IC porque é da faculdade. Não, pra eles é um trabalho. Então, eles têm todas as regras. É tudo muito vigiado. Então, eles têm senhas pra entrar, pelo menos no meu departamento, no departamento que eu tava. Os alunos todos têm senha, tem gente acompanhando. Eles são bem obrigados a publicar as coisas lá. A pressão de publicação é grande lá. Assim, eu achei bem sério. Eu achei que lá é bem regradinho e tudo mais. Só nesse lance da organização que eles são meio largadinhos. A organização do laboratório em si, de equipamento, de esterilização. Exatamente. Que você falou, né? Por exemplo, eu mexia com cultura de células. Ali naquele ambiente que eu estava, eu limpava tudo, deixava tudo arrumado. Mas eu olhava assim nos lugares, era meio jogado, meio bagunçado. Mas aqueles laboratórios lá são um pouco mais... Não que são antigos porque o prédio é novo, mas tem coisa antiga. Equipamento antigo, coisa antiga. Mas é a cultura, funcionava. né? Mas funcionava. Legal. E o comportamento do húngaro, o aluno mesmo, assim, você chegou a ver, tudo bem, você não conviveu muito, mas você chegou a ver diferença, assim, no uso da biblioteca, se eles são mais estudiosos, se eles são menos estudiosos, mazoneiros, como é que é? Ou se o namorado falou alguma coisa? Eu acho que eles levam mais a sério. Bem mais que a gente. E bem mais do que os brasileiros estavam lá, e isso... Com certeza. Muito óbvio, assim, era gritante. Uma coisa que pra gente era muito engraçada é que eles iam fazer prova de terno. Eles vão fazer prova de roupa social, assim. Caramba. Então, se você viu uma galera chegando de chinelo, shorts, tinha certeza que era brasileiro. Porque eles vão todos arrumados. Então, pra eles é muito sério, assim. E eu sempre vi a gente na biblioteca. Eles têm, assim, as plataformas de computador deles, assim, de interface, tá? É muito organizado. Eu acho, assim, que eles, por ter bolsa ou porque pagam, assim, eles levam muito a sério. Legal. Eu achei... Bom, pelo menos eles aparentaram, né? Porque eu não tive muito contato. Sim, mas e o seu namorado? Ele também teve essa impressão? Vocês chegaram a conversar com isso? Algum comentário sobre... Sobre os húngaros não muito, a gente falava mais sobre os brasileiros, mesmo, que estavam levando na maior mamata, assim. Mas sobre os húngaros mesmo a gente não chegou a conversar. Né? E os outros alunos que não são húngaros? Tinha estrangeiros, além dos brasileiros, você falou que tinha outros estrangeiros lá, né? E eles... Era do Erasmus, né? Erasmus, mas eles tinham diferença de como levava também, muito parecido com os húngaros, ou não mais parecido com os brasileiros? Como é que é? Pra falar a verdade, eu não sei. Não sabe. Porque os que tiveram aula com a gente tinham o mesmo esquema de estudo que a gente. Sim. Então não era nada demais. Agora, do programa Erasmus mesmo, eu não tenho noção. Tá. Mas os brasileiros, você comentou que os brasileiros estavam levando meio na flauta, né? Mas por quê? Por quê? Por causa dessa falta de organização, maturidade? Acho que foi mais culpa da CAPES do que do órgão de lá. Assim que a gente chegou, eles deram as matérias que a gente tinha que escolher e eles estipularam, eles falaram que numa conversa com a CAPES, numa reunião com a CAPES, tinha se decidido que a gente era obrigado a fazer 20 créditos por semestre, ou seja, 40 créditos no curso inteiro. E que ia ter uma fiscalização, ia ter uma chamada de atenção, caso isso não acontecesse e tudo mais. Então, no primeiro semestre, eu acho que o pessoal levou um pouco mais a sério. Mas aí, como viu que não ia ter nada, não ia rolar nada de ninguém olhando, ninguém perguntando, ninguém fiscalizando, eles largaram a mão. Então, assim, eu falo por mim que eu levei bem a sério, tanto que eu voltei com um currículo bom de lá. Eu tenho os meus créditos, eu fiz, mas assim, a gente recebeu a tabela de todos os créditos de todo mundo. E eu fui olhando, fui vendo que
a galera largou a mão mesmo. Mas largou, mas não ganhou, né? Não ganha, não ganha. Sim, eles largou e ficou sem crédito. Só que assim, voltou pra cá também não fez a menor diferença. Sim. Então a gente ficou... Os créditos que você levou a sério não fez diferença? Não, assim, pra mim fez, né? Então isso que eu ia falar, assim, quem não faz, tudo bem, não ganha, não perde, mas também quem faz ganha, né? Sim, claro. É uma grande diferença isso, né? Ou seja, tá lá uma oportunidade pagando por um dinheiro público e não aproveita, né? Isso vou até pular para uma pergunta que eu ia fazer mais tarde. Tem essa brincadeira que eles falam que, na verdade, é o turismo sem fronteiras, né? É verdade. Então, assim, na maioria que tava lá na Hungria, quantos brasileiros falou que eram, que você teve contato? Uns 10? Acho que na época que eu fui pra lá, acho que foram uns quase 1.000. Quase 1.000? Quase 1.000. Mas agora já deve ter agora já deve ter uns... não, se bem que muita gente veio embora, mas na outra chamada já vieram mais 1.000 e na outra mais 500. Sério, é uma invasão mesmo. Nossa, coitado. Quase isso. Eu acho que eles... mas se bem que a gente tá ajudando muito na economia deles, então... não, com certeza. Por esse lado é bom. Por esse lado é bom, mas... Foi quase uma invasão mesmo. Mas desses 1.000, você não teve contato com todo mundo? Não, mais ou menos assim, na sua área de contato ou de conhecimento... Uns 30. Uns 30. Desses 30, a porcentagem do que levou na flauta, do que levou sério, você tem noção? Uns 70%. Levou na flauta? Uhum. Nossa senhora. Assim, da minha turma mesmo, muitas pessoas estudaram e tudo mais, mas chegou no último semestre e viu que, nossa, eu não tô aguentando, não tô com paciência, não vai fazer diferença, então vou meio que largar a mão. Levaram um semestre sério e um semestre flauta. Exatamente. Foi mais ou menos largou a mão pra fazer o quê? Pra viajar mesmo? Pra fazer o turismo sem fronteira? Basicamente. Porque não é difícil você estudar e viajar lá. Sinceramente, eu conheci vários países, viajei bastante, viajei até com meus pais quando eles foram me visitar. Isso faz parte, né? Sim, até porque se você tá lá no meio da Europa e não viaja, você tá perdendo a melhor oportunidade da sua vida, né? Pode ser que seja a única, né? Claro. Não tem condição pra voltar, né? Então, assim, eu aproveitei muito cada brechinha que eu tinha, e assim... Mas isso tá tranquilo, né? Sim, e eu não era neurótica assim, nossa, não posso faltar, eu tenho que ir na aula. Na hora que eu vi uma oportunidade que eu podia viajar, eu viajava, mas assim, eu tinha que cumprir 40 créditos, eu escolhi 50 e poucos pra cumprir. Eu não cumpri alguns, porque eu não consegui passar na prova e eu não tinha mais tempo, ou porque eu tive que escolher entre uma e outra, aí eu acabei eliminando. Mas assim, eu cumpri os créditos que eu tinha que cumprir. O mínimo que você queria cumprir mais, não conseguiu cumprir o a mais, mas cumpriu o mínimo, né? Até cumpri um pouco a mais, acho que eu fiz uns 46 que tinha que fazer. Legal. E fiz o estágio, fui elogiada, então assim, eu fiz. Eu teria até vergonha de vir aqui e não ter feito. Mas, nossa, tinha amigo nosso que a gente não via na aula. A gente não sabia nem. Falava, meu Deus, como é que essa pessoa vai... E eles falavam assim no começo, porque vai ter uma punição. Não que a gente vai apanhar, né? Mas ia ter algum tipo de punição. A gente até ficou pensando. Mais ou menos isso. Mas eles pensavam, lógico que não vai dar nada. O que eles vão fazer? Vão me mandar de volta? Só que na Austrália mandaram, né? Mandaram de volta? Na Austrália, acho que o pessoal, alguns não passaram nem do curso de inglês. Fez o curso de inglês, não tirou uma nota boa na prova, voltaram. Isso quanto tempo depois? 6 meses? 3 meses? É que teve uma galera que ficou 5 meses fazendo inglês. Aí você tem uma prova, é como se fosse um TOEFL mesmo. Se você não passa, eles mandaram de volta. E o pessoal que foi também começou a fazer o curso e fez o primeiro semestre e não rendeu o que eles queriam, eles mandaram de volta também. Tinha que ser, né? Porque tem que mandar gente que... Então, mas lá eu acho que é CNPq. E a CNPq, eu não tenho certeza, mas a CNPq ela é mais rigorosa. O pessoal que foi pro Reino Unido lá também a CNPq é um pouco mais rigoroso. Entendi. Agora a CAPES, ela é bem mais... bagunçada. É demais. Tanto que quando a gente volta, eu achei que a gente ia fazer um super relatório, né? Pra falar tudo que a gente fez lá. E não, você entra na plataforma deles lá, você responde um questionário que pra mim parece mais um questionário socioeconômico do que um... E aí eles falam, qual a crítica que você faz? Pra falar a verdade, eu acho que eles nem leem aquilo lá. Porque como primeira turma que esteve lá, a gente viu que pra gente funcionou no começo. Tava funcionando bem, enquanto a gente tava meio que com medo. Aí depois foram chegando as turmas novas e já foi acompanhando aquele pessoal que falava, não faz diferença se você faz ou não, e foi assim. Você não tava no meio dos húngaros, né? Que talvez se você tivesse com os olhos estrangeiros voltados pra vocês, tipo assim, estão queimando o filme do Brasil, talvez alguns deles pensassem 2 vezes. Né? Então, e a gente ficou muito com essa sensação de que tava queimando o filme do Brasil mesmo, porque a gente tava lá e muitos professores falavam
uma coisa que a gente já começou fazendo errado, que a gente sempre chegava atrasado. Isso pra eles é a morte, né? Eles são rigorosíssimos com isso. Aí eles começaram a se acostumar. É educação, né? Eles acham uma ofensa mesmo. Mas aí depois eles começaram a acostumar, viram que o brasileiro era assim mesmo e tudo mais. Mas aí começaram a não ir na aula, faltar em prova, não dar satisfação. Aí a gente começou a ficar um pouco envergonhado. Principalmente esse povo do primeiro edital que fez mesmo e tal. Então, assim, eu não acho assim que é tão errado o aluno chegar lá e falar, eu quero viajar. Porque, né, afinal de contas, foi pra lá. Mas se não tiver uma rigorosidade da CAPES em relação à fiscalização, não fiscalização, mas pelo menos um relatório, né? Das atividades, vai virar literalmente, já mas vai continuar sendo Viajante Sem Fronteiras mesmo. Na verdade, é que eu comentei com a Mariana e com o Diogo no episódio da França. Eu acho que tem que viajar porque é um episódio, é uma oportunidade importante, mas é o equilíbrio, né? Você vai viajar, vai ver cultura, vai ver lugares diferentes, vai visitar museus, vai voltar música, essas coisas, você vai voltar com mais cultura e esse é um dos objetivos, né? Segurar o cidadão, né? Mas o equilíbrio, né? Primeiro, a obrigação, né? Que é a obrigação de você aprender, tá lá lidando com as coisas que a CAP tá, aliás, afinal a CAP tá te dando o Brasil tá te dando uma grana. Você tem algumas obrigações lá, né? E depois, beleza, pode aproveitar. Se não cumprir com obrigações, teoricamente teria que... Aí tinha que ser qualquer coisa, tipo assim, ou volta, ou se voltou e não fez, devolve o dinheiro. Tinha que devolver o dinheiro. Acho que uma coisa que eles jamais vão fazer, porque eu sei que o pessoal que tá lá, que desiste no meio do caminho, tem que devolver. Mas assim, se desiste por conta própria, não quero mais. Aí você tem que devolver. Aí se você tiver que voltar por alguma coisa, tipo doença e tudo mais, aí se você provar, você não precisa. Mas assim, você foi pra lá, não estudou, não fez nada, chega aqui, faz um relatório, responde umas questões que é tipo xizinho, e pra eles tá bom. Mas digo assim, se mandasse um relatório da universidade, dizendo, não foi, não passou, não passar é diferente por causa da língua, né? Mas a não presença, talvez... Bom, é que tem lugar que não vai cobrar a presença. Sei lá, é meio complicado. Mas lá eles cobram, lá não é igual aqui, que o professor fala, eu tô aqui dando aula, se não quiser não vem, é melhor que até não atrapalha. Não, lá eles não são assim, eles cobram mesmo. E assim, teoricamente, não são só eles, não é só a CAPES, né, que tem que manter esse controle, mas eu acho que a CAPES é a primeira que deveria exigir, né? Porque se depender de lá, eles vão fazer isso, eles vão fazer um relatório, por eles fazem, até porque pra eles é muita vantagem ter aluno lá. Agora, se a CAPES não exige, eles também não vão ficar forçando, né? Quê, né? E eu acho que tinha que ser um esquema meio que foi na Austrália mesmo, que eles mandaram de volta e, sinto muito se você não conseguiu. E pega esse dinheiro e dá pra outras pessoas que vêm, que aí começa a espalhar, se não coisa... Mas tinha que ter uma punição, porque você ir e voltar já é uma vantagem, né? Claro. Então, tipo assim, volta, devolve o dinheiro. Sim. Ficou 2 meses, devolve o dinheiro. Tinha que ser, porque aí começa as pessoas pensarem 2 vezes antes de fazer essa... E é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente, desde que chegou lá, assim, principalmente na Hungria, que o dinheiro deles ainda é um pouco desvalorizado, a gente nunca teve problema. Eu, pelo menos, nunca tive problema com dinheiro. Pelo contrário, sempre sobrava. Por isso que eu viajava. Legal. Mas era barato pra vocês, né? Sim. Porque o pessoal da França falou que ao contrário, era caro eles morarem lá. E eles não estavam em cidades grandes, não estavam em Paris. Mas o pessoal que tá na Inglaterra deve estar sofrendo um pouco mais. Porque eles ganham mais, né? Porque é em libras. Sim. Mas mesmo assim, o custo de vida. Proporção. Por isso que a galera tá tudo indo pra Hungria agora. Tá indo pra Hungria? Por causa dessa... Porque o dinheiro lá tá muito desvalorizado em relação ao nosso. Assim, R$1, 100 forintes, né? Que é o dinheiro deles, é R$1. Então, assim... Você ganha 800 e poucos euros, você tem 800 e poucos euros. Entendi. E você gasta, assim, bastante, mas você sempre vai ter. Acho que, assim, claro que tem galera que a mãe manda dinheiro, mas se a mãe não manda, você consegue viver muito bem. Entendi. Então é muito dinheiro pra pessoa ir lá e não fazer nada. Então isso é complicado. Vocês não teve muito contato com o governo, talvez você não consiga fazer ter tido essa noção, mas... Vocês têm uma noção do que os húngaros pensam dos brasileiros, antes de você chegar lá? Qual é a visão deles? Ou se eles têm noção da política, se eles têm noção do nosso país, da cultura, ou eles confundem a gente com Buenos Aires? Bom, eles falam que a gente fala brasileiro, pra começar, né? Eles sabem que o português é semelhante com o português de Portugal, mas eles acham que a gente fala brasileiro. Mas assim... Eu acho que o Portugal também acha que a gente fala brasileiro. Eu também acho. Acho que é bem essa linha. Mas
assim, eu realmente não tive muito contato com eu não sei muito como eles pensam daqui. As pessoas que eu morei, assim, a moça asiática que eu morei, ela já sabia bastante, assim, sobre o Brasil. Ela não tinha ilusões em relação ao Brasil. Ela sabe que a gente é um pouco desorganizado, mas assim, onde ela mora também não é país. Não é uma Europa, então nada demais. Eu esqueci. Não, só pequenininho. Ali Ásia, ali rapidinho. Não era Rússia, tava bom. Ai, meu Deus. Era da chinesa? Indonésia. Nossa. Se não era russa, é indiana, é chinesa, já era de um meio lá. 90% já não é mais. Mas eu morei com um alemão, eu morei com uma polonesa, mas eu não cheguei a conversar muito com ela, mas eu morei com um alemão que ele literalmente achava que a gente morava na selva. E não foi só ele, muita gente que a gente conversou, a gente conversa entre a gente falando deles e a gente comenta, é verdade, eles acham mesmo que a gente mora literalmente na selva. É incrível, porque uma vez ele tava conversando comigo e ele, mas você não mora na jungle? Eu falei, meu Deus, não. Por que você acha que a gente mora no meio da floresta? Ele, vocês não andam assim, tem uns macacos pulando em vocês? Eu, não. Você tá Tarzan. Exatamente, o que você tá confundindo. É porque eles acham assim, que o Brasil é a Amazônia inteira, assim, né? Tipo... Não, mas é porque é o que passa no Brasil pra lá, da televisão do Brasil pra lá, né? Então, assim, por exemplo, o que passa pela televisão pra gente da África, né? Aquela muita pobreza, ruas sem calçamento, são pedaços pobres da África. Você vai lá, eu nunca fui, mas todo mundo fala que quando vai lá, é uma cidade normal, como qualquer outra, né? Que tem a parte pobre, lógico, tem mais gente pobre do que normal, mas que passa pra gente é isso. Então, a nossa visão da África deve ser muito semelhante à visão deles da América Latina, né? Eu acho que é. Porque eu nunca, assim, imaginei que eles iam falar, você mora na selva. Eu fiquei impressionada. Teve acho que uma amiga do meu namorado que falou, nossa, você vai voltar pro Brasil com aqueles mosquitos gigantes. Gente, mosquito gigante, imagina, você é sugado por um mosquito, você entra em coma, né? Que você perde. Você tem que fazer transfusão logo. Eles têm essa visão, sim. Em relação à política, eles sabem que é uma bagunça, mas a gente também nunca falou que não era. Sim. A gente mesmo fala. Eles sabem o que é mesmo. Em relação à Hungria, a política lá também não é muito organizada, assim. Eles têm muita herança da guerra, desse pensamento comunista, então eles têm esses problemas. Mas eles sabem que eles têm uma visão que o Brasil é muito violento. Sim. Não é mentira, né? Realmente não é mentira. Comparado com eles, lá é tranquilo? Nossa, demais. Demais. Assim, tem roubo. Assim, você pode ser assaltado e tudo mais, mas não é assaltar uma armada, não, jamais. Eu tenho um amigo que foi assaltado com uma faca de serra e o cara chegou lá e eu quero R$20. Ele, não, porque me passa R$20. E o meu amigo tava com um notebook. Tem troco? É mais ou menos isso, assim. Só tem umas 50, eu tenho Se tiver troco, eu até te dou. Mas assim, é bem tranquilo. Tanto que a gente andava de madrugada, assim, sozinho, é bem tranquilo. Mas eu acho que essa visão que eles têm do Brasil. E a diferença cultural mais marcante, assim, da rua? Essa já é mais essa parte da frieza que você comentou? Ou tem uma outra coisa muito... É que depende muito do conceito, né? Mas o meu conceito é de que eles são mais educados. Educados em que sentido? Assim, em relação a falar com as pessoas nos lugares mesmo. Tipo, não chega ninguém gritando no restaurante, fazendo bagunça. Ou assim, eles respeitam muitos professores. Assim, um respeito violento mesmo. Eles acham... hierárquico até. Exatamente. Então, assim, eles são mais educados mesmo, assim, nos lugares e tudo mais. Só que essa educação deles chega a ser extrema, então eles acabam sendo um pouco introvertidos demais, ou preconceituosos demais. Preocupados preocupados com o espaço do outro, né? Exatamente. Acho que essa educação, no sentido da preocupação de não invadir o espaço do outro, acaba ficando muito retraída do show, né? Isso é verdade. Porque, assim... Eu via que eles eram mais educados, mas do mesmo jeito eu não mudava. Eu não achava que era errado você conversar dentro do metrô, você sair, se divertir com seus amigos. Então, assim, eles são educados, mas eles são extremistas. Entendi. Mas, demais, né? Chega a ser talvez um equilíbrio entre os dois, casasse um húngaro com uma brasileira ou... Então, eu acho que ia ser uma boa coisa, porque a gente é mesmo animado, assim, espontâneo. Assim, a gente chega a ser até efusivo, tudo é muito. Tanto que eles falam, nossa, doce brasileiro é muito doce, comida salgada é muito salgada. Então, a gente precisaria de um equilíbrio nisso, mas eu percebi da parte da educação também, por exemplo, tinha muito aluno que não se importava do professor não gostar de chegar atrasado, ele chegava do mesmo jeito, entendeu? Chegava conversando, então, nesse quesito eles são, não superiores, mas eles são mais. Seria melhor essa parte da educação se a gente tivesse um pouquinho mais aqui, né? Porque eles são muito sofridos também, né?
quando a gente chegou lá, a gente começou a perceber isso, que eles valorizam demais a cultura deles. Demais, assim, mas muito mesmo. Tanto, chega a ser exagerado, porque eles não só valorizam, como parece que não param de viver aquilo. Como assim, que cultura? Por exemplo, não cultura, mas a história deles. Tá. Eu acho que eu usei o termo errado. A história deles. Então, assim, eles foram destruídos na guerra. Todas as guerras. Eles perderam todas, praticamente. Então, na Segunda Guerra, a Hungria foi muito destruída. Aí, logo depois da Segunda Guerra, teve o comunismo. Aí, logo depois do comunismo, vieram muitos governos corruptos. Então, eles levam muito a sério aquilo. Eles idolatram muito a cultura deles. Então, eu acho que por isso que eles são um pouco preconceituosos com quem vem de fora. Assim, com o negro e com o homossexual não tem explicação. Mas, assim, com quem vem de fora, eu acho que é por causa disso. Eles são muito protecionistas na cultura deles. Já, a gente é o contrário, né? Já estamos na cultura de vira-lata. Né? A gente gosta muito mais do que é de fora do que o que é nosso, né? E eles já não... Apesar deles, lá, lógico, eles têm muita coisa, influência da Europa, né? Eles fazem parte da União Europeia, mas eles valorizam muito daquilo que tem dentro deles. Né? Você já tinha essa noção dessa diferença, o fato do Brasil valorizar muito lá fora? A gente sabe, mas quando chega lá dá um choque maior. Tipo assim, as pessoas, mas eles valorizam bastante aqui, né? Legal, será que eu posso fazer o mesmo no Brasil? Será que eu não devo fazer o mesmo? Sim. Então, eu percebi isso muito com o patrimônio público. É ridículo, mas eu percebi muito, assim. Eles valorizam todos os prédios. Assim, lógico, você vê uma pichação aqui, uma pichação ali, mas é muito, assim, isolado. Brasileiro. Agora você chega aqui no Brasil, é tudo destruído, sabe? Tudo depredado. Então, assim, eles valorizam muito mesmo, assim. A história deles é muito importante. A gente já não é muito assim, não. Então, assim, você chega aqui no Brasil tudo meio jogado, meio, assim... não é limpo. E eles lá não são muito assim, vamos jogar lixo, vamos destruir, que legal. Não, eles não são assim. Chega nas escolas lá, eu não sei como são as escolas, né? Porque não fui em nenhuma. Sim. Mas a universidade é super arrumada, não tem escritos, não tem pichação. Então eu acho assim, eles cuidam do que é deles. E a gente já não é muito assim, né? E o inglês? Melhorou? Você achou que, apesar de não ser um país com a língua inglesa como nativa, mas você teve que se virar no inglês, né? Porque no húngaro já não dava, né? Não, eu tive que me virar com o inglês, não tinha muita opção, mas assim... O português voltou mais afiado por causa do grupo brasileiro. Não, eu voltei falando um monte de coisa errada. Eu voltei totalmente travada. Mas assim... No português. Mas eu falava muito português lá. Só que assim... Eu tinha na cabeça que a minha língua principal era o inglês. Então eu saía na rua, eu já preparava o inglês. Eu pensava em inglês, eu lia inglês, eu fazia tudo em inglês. Aí eu cheguei aqui, eu já tenho essa dificuldade, porque não dá pra ser assim. Sim. Mas assim, dava pra falar o inglês muito melhor. Se eu tivesse ido, por exemplo, pra Alemanha, pro Reino Unido, eu falaria o inglês muito melhor. Mas por causa do país ou por causa do grupo? Por causa do país. Não, o lance de ter ficado muito tempo com o brasileiro também prejudicou muito. A gente não conseguiu se separar. Lógico. De fato, a gente chegou lá e já formou uma comunidade. A emoção, às vezes, fala, mas é mais forte do que a mas no país com uma carência, né? Que você fica carente de amigo, família, né? Cultura, né? Você fica com essa... não, a gente preferiu ficar junto. Teve gente lá que quis mesmo. Não, vou morar só com estrangeiro porque eu não aguento mais falar português. Mas aí você começa a ter uns problemas, você começa a ter umas coisas que você, com um amigo, você resolve, sabe? Então a gente ficou muito junto. Então, vantagem e desvantagem, né? Então eu falei muito português lá, mas eu falava muito inglês também. Então assim, eu voltei com o meu inglês melhor? Voltei. Mas eu sinto muito que eu vou perder isso. Porque, por exemplo, eu voltei, a minha irmã fala inglês, mas eu não fico conversando em inglês com ela. Porque tem hora que você não aguenta, você precisa falar português. Claro. Então eu acho que eu vou perder um pouco. É um erro, mas... Melhorou, de qualquer maneira com melhorou. Certeza. Mas eu acho que mesmo se você se fosse praticar um instrumento que você começou, nunca tinha feito, ou feito pouco aqui, fosse lá pra praticar a música, um instrumento, e voltasse aqui e não tocasse mais... você perde um pouco, não adianta. Mas você volta mais treinado, você já pensa nas coisas em inglês. Eu falo que eu vou falar com a pessoa, eu já penso num discurso em inglês, mas aí eu ponho em português. Mas eu falo muita palavra em português errado. Na prova eu fui fazer uma prova. Mas por causa da volta? Da volta. Por causa da volta embolou o porque tinha palavra lá em português que eu não usava de jeito nenhum. Eu chegava lá e ficava, gente, mas como que fala essa palavra em português? A gente perdeu mesmo, sim. E é bom, mas é ruim também, lógico, né? Mas assim, eu não considero como uma coisa assim prejudicial. Porque aqui eu penso. Você já voltou 2 vezes, né? 2 meses, Só que esse mecanismo que eu arranjei de ficar pensando muito em inglês, de escrever em inglês, tudo que eu ponho de sistemas no computador, tudo é em inglês, pra treinar, às vezes eu perco o português, aí eu fico meio perdida. Mas não acho que é prejudicial, assim. Sim. Eu tenho que me acomodar com os dois. Legal. E alguma coisa gozada que você
pode contar pra gente? Alguma coisa interessante que passou lá, alguma experiência que falou, nossa, olha que interessante, gozado, ou alguma coisa pra repartir? A húngaro tem um monte de peculiaridade, né? Assim, eles não... Na época que a gente chegou lá, a gente começou a fazer várias coisas erradas porque a gente não sabia, por exemplo, eles não brindavam com cerveja. Porque eles perderam, sei lá, se foi uma guerra, o que foi, que aí foi instituído que naquele que não ia brindar mais com cerveja, a gente chegava lá, pegava cerveja e brindava, assim, os húngaros olhavam com uma cara e a gente nem sabendo o que estava acontecendo. Então, deixa eu ver, eles começam a beijar pro lado contrário do que a gente começa, de beijinho no rosto, assim, aí a gente ia beijar, sempre dava aquele encontro meio constrangedor. Eu tive muito isso, assim, de falar oi até pro professor, e como eu falei, ai meu Deus, que vergonha. Deixa eu ver. Mas eu acho que pra mim foram esses 2 episódios, assim, não foi nada. Nada, alguma coisa de viagem? Onde vocês foram viajar? Aconteceu alguma coisa aqui? Nossa, que gozada, olha o que aconteceu. Tomamos um tombo, sei lá, alguma coisa. Mas eu acho que nada demais, assim. A gente passava vários momentos engraçados com a gente, né? A gente fazia, assim, passava vários micos ou de falar em português, ou entregar dinheiro errado, porque a gente sempre tava com, tipo, com euro, com dinheiro de lá. Mas, assim, nada muito, muito específico, não. Peraí, então, não entendi uma coisa. Eles têm o euro e a moeda local? Rola as duas? Não, lá dentro eles só aceitam moeda local. Não, mentira. Fazem... Tem restaurante, essas coisas que aceitam euro, só que aí eles fazem uma cotaçãozinha deles lá, né? Eles até aceitam, mas o que eles mais usam lá é o dinheiro deles, que é o forint. Tá. Mas, assim, a gente viajava e é tudo euro para os outros lugares, né? Então, ou quando você ia, por exemplo, eu fui pra Rússia, lá é o rubro. Então, aí eu olhava, assim, na minha carteira, tinha euro, tinha forint, tinha rubro, e eu já dei dinheiro errado, e a mulher já saiu. E fora quando... Não, várias vezes, assim, eu ia fazer alguma coisa e a pessoa não falava inglês, e a pessoa começava... e uma vez um cara foi me entregar comida em casa. E quando você vai pedir a comida, você tinha que especificar que queria troco e tudo mais. Aí eu especifiquei que eu queria troco. O cara não me levou o troco. Aí a hora que eu dei o dinheiro pra ele, ele começou a brigar comigo. E ele brigava tudo em húngaro. Eu olhava pra cara dele e ficava, mas, moço! E o cara me xingando. Você que falava, gente, o que eu faço? Aí a minha vizinha apareceu e começou a ajudar. Mas até então eu achei que eu ia ser violentada. Que o cara ia me bater, porque ele tava tão bravo. O que aconteceu? Ele entendeu? Não, aí ela falou que ele não tinha troco, que não tinham avisado ele na loja que não tinha troco. Eu, nossa, então tá bom. Eu entrei, fui lá, catei umas moedinhas. Então toque o dinheiro certinho. Mas eu acho que sim, fora isso, nada demais. Era assim uma coisa específica que o húngaro brigava e a gente não sabia o que era. E a gente mesmo xingava e saía. E a gente fazia muito lá, a gente sempre falou em português dentro do metrô, dentro do trem, e às vezes a gente comentava de uma pessoa, assim, a gente queria falar, nossa, pessoa esquisita, isso tudo em português, e eles não entendiam nada, aí começou a chegar muito brasileiro, né? Nossa, aí o povo começou a entender o que a gente falava. Eu voltei pra cá e eu falava pra minha irmã, falei, nossa, meu Deus, tem que aprender a falar baixo, né? Eles falam mal de um brasileiro, né? Ele, opa. Não, a gente comentava, nossa, olha isso, não sei o quê. E várias vezes a gente falava umas besteiras, e a gente tava conversando, aí a pessoa olhava pro nosso lado, começava a rir da nossa cara, e eu falei, nossa, não, brasileiro. Porque no começo não tinha, né? Então a gente, nossa, arrebentava de falar assim. Mas depois não rolou mais. E cultura, a parte de viagem, de conhecer alguma coisa específica na Hungria e também fora? Você falou que viajou, né? Foi pra rua. O que achou mais legal? O que você recomenda pra galera aí? Que, pô, é fenomenal. Tem que ir lá. Como é que é? Então, assim, a Hungria fica bem no meio, né? Então a gente viajou bastante ali no centro da Europa. Assim, um lugar que eu não gostaria muito de voltar, que eu amei, foi Amsterdã. Não, onde a gente fala? Não porque cada cor e tudo mais, mas porque é diferente mesmo. Nossa, lá eles têm um esquema de vida totalmente diferente. São muito educados, muito animados. Assim, na rua, nossa, é muito tranquilo. Então, eu gostei muito de ir pra lá. Eu recomendo muito pra Amsterdã. Eu fui pra Rússia também, fui pra Moscou. Nossa, é também outro mundo. Eles não falam absolutamente nada em inglês. Nada. Você pena lá. Mas vale muito a pena você conhecer a Praça Vermelha. Nossa, o Kremlin. Nossa, vale muito a pena. Por fora, você chegou a entrar, tudo? Eu só entrei no Kremlin. Tá. Na armoraria, que é a parte das armas e do tesouro lá, que é impressionante o tanto de riqueza que eles têm. Então, acho que vale muito a pena. Você chegou a andar de metrô? Que dizem que o metrô tem umas Nossa senhora! Eu não... fenomenais. Assim. Então, eu fui em algumas estações muito bonitas lá, bem antigas, mas muito bonitas. Só que a minha preocupação era tanto de pegar o metrô, que eu errava milhões de vezes, que eu meio chegava, olhava, mas...
Porque a gente se perdeu muito lá, porque não tem nada em inglês. Então você vai que meio pelas formas das letrinhas. Então foi bem complicado. Eu fui pra França, eu gostei muito da França, mas principalmente por causa do Louvre. Eu passei quase um dia inteiro lá e nossa. Nem metade, né? Nem metade. É absurdo, não dá nem pra acreditar, assim. Eu gosto muito de arte, então eu achei muito lindo. Música, concertos, ao vivo. Eu fui na Hungria mesmo, lá em Budapeste, nos concertos que tem lá. Nossa, é lindo. Porque eles são muito fortes na música lá também. E música clássica desse momento, né? Nossa, é maravilhoso. É lindo mesmo, e eles gostam muito de ir. Não é igual aqui que é raro você ir. E não é caro, né? Assim, lógico, você tem os lugares na frente, você paga caríssimo. Mas assim, eu acho que a gente pagou R$15 pra ir no concerto de Natal. E foi lindo, assim. Legal. Vale muito a pena. E o frio? Adaptou? É muito frio? Eu sou de cidade fria. Eu moro em Campos do Jordão, então eu tô levemente próximo, acostumada. Mais próximo, Mas assim, eu passo muito mais frio na minha cidade do que eu passei lá. Porque lá tem aquecimento. Tá. Então, estrutura, né? Dentro da minha casa eu fico de blusa, coberta, tudo. Lá não. Lá você chegou dentro de casa, você tá sossegado. E na rua é mortal, assim. Eu peguei menos 15 com vento. Mas não peguei neve. Foi assim, eles mesmos falavam, nossa, eu não acredito que isso tá acontecendo, não tá nevando. E o ano anterior teve uma nevasca violenta. Foi por acaso, não que isso não é normal acontecer. Não, imagina, lá na Hungria neva muito, muito assim, tanto que a gente se preparou, a gente comprou roupas especiais, assim, tudo pra receber a neve e nevou um dia. Viram, então? Nevou um dia só. Então, assim, um frio muito, muito intenso, mas eu não peguei muita neve. Tive problemas com isso, mas muito frio. Mas vocês já tinham comprado roupa, essas coisas, ou compraram lá? Não, a gente comprou lá. Porque lá... Mais barato e estruturado, né? Mais barato e especializado, lá, né? Assim, pra isso. Você pega um casaco aqui que é pra frio no Brasil, eu não aguento o frio de lá, não. E você trouxeram? Eu trouxe porque pra mim é vantagem. Porque eu moro em cidade fria. Agora os meus amigos, por exemplo, do Nordeste, eles venderam tudo lá. Entendi. Porque rolou, assim, um grupo dos brasileiros. Que repassou, né? Tipo um brechó, assim. Entendi. Aí eles venderam, que pra eles não era vantagem. Agora eu trouxe bastante coisa. Legal. Bom, aí voltou, né? Faz 2 meses. Passou 1 ano e 2 meses, você falou, né? Isso, 2 meses com inglês e 1 ano já na universidade, né? E aí, aqui no Brasil, como é que foi perder a turma, refazer algumas disciplinas com outras turmas, voltar pra rotina? Você falou que teve problemas com português, algumas coisas de TV, né? Na adaptação, mas... Então, foi a pior parte. Voltar é pior do que ir, é bem pior. Porque quando você tá indo, você sente saudade... Mas dura muito pouco. Não que dura pouco a saudade, mas assim, o desespero dura muito pouco. Você chega lá em uma semana, você já tá se achando húngaro, né? Mas voltar foi muito ruim. Porque eu voltei sem minha turma, pra começar, porque minha turma já tinha se formado uns meses antes. Só pra quem tá ouvindo, né, da Universidade Federal de Alfenas, aqui não é crédito ainda, né? Não começou o crédito, é seriado. Então você tem uma turma que você começa no primeiro período e vai até, no caso da Natália, que é da licenciatura, da biologia, né? Vai até o 9º período, né? Isso. Então, ela tá comentando que perdeu a turma, né? Com isso você perdeu a turma, né? E perdi mesmo, porque todos os meus amigos foram embora. E quando eu chego... Se formaram ainda, né? Se formaram, já estão no mestrado. Então, você volta com um pouco dessa sensação de atraso, de todo mundo tá no mestrado, fazendo alguma coisa, e eu ainda tenho 1 ano, no meu caso, 1 ano ainda de faculdade. Então, você volta com essa sensação. Perder a turma pra mim foi o pior de tudo, porque eu não sou muito fã de Alfenas. Então, o que salvava aqui bastante eram os meus amigos, então eu voltei totalmente perdida. O ruim, assim, no caso da Unifal, é por ser período. Então eu voltei num período que não é o meu. Eu tinha que voltar pro 8º período. Aí eu tive que pular o 8º período, fazer o 9º, e depois eu vou fazer o 8º. Então eu já tô tendo que apresentar o TCC 2 e tudo mais agora, sendo que ainda tem um semestre que vem. Em relação ao estudo um pouco, porque eu voltei muito esquecida do esquema de estudo daqui. Então, assim, lá eu estudava de um jeito. Aqui é como se eu tivesse voltado atrasada. Eu não estava acostumada mais a estudar. Aqui eu estudo muito mais do que eu estudava lá. Não chega nem perto, pra falar a verdade. Aí por causa do esquema... Não, é porque aqui é mais puxado mesmo. Eu acho aqui bem mais puxado. Os professores aqui são mais, assim... vigorosos. São mais. Um pouco por ter voltado pra Alfenas, porque a minha sensação de segurança toda foi pro espaço, né? As 2 primeiras semanas, eu sofri muito. Eu ligava pros meus pais, eu falava que eu queria voltar pra minha cidade, que eu não tava aguentando.
Porque lá eu não tava nem aí. E Campos do Jordão é mais tranquilo que Alfenas. Não é seguro, mas é mais tranquilo que Alfenas, assim, é minha casa e tudo mais, então é bem tranquilo. Eu voltei pra cá, tava aquela onda de assalto, aquela primeira semana, todo mundo sendo roubado. Meu Deus do céu, eu voltei pro Brasil. Então eu fiquei desesperada. Foi bem isso. Aí minha irmã falava, nossa, parece que você nunca morou aqui no Brasil. Eu falei, né? Complicado. Então isso foi muito ruim. Foi assim, eu tive que ter que tomar alguns calmantes naturais pra dormir. Então as 2 primeiras semanas pra mim foram muito difíceis. Agora não mais. Depois de 2 meses já passou. Mas pra mim foi a pior parte do intercâmbio inteiro, de tudo que eu passei, voltar e não ter os meus amigos aqui foi a pior parte. E que mais? Quais os outros pontos negativos e depois os pontos positivos de ter feito essa viagem? O que você apontaria pra quem tá querendo ir pra Hungria ou pra fazer o Ciência Sem Fronteira? Quais são os pontos positivos? Os positivos? Nossa, é a experiência da sua vida. Você nunca mais vai ver... Sério, nem que você vá viajar de novo, você nunca vai ver aquilo, porque você encontra muitos amigos lá, você tem uma vida muito livre, é diferente, você não tem ninguém te pressionando pra nada, você tem que ser muito responsável, obviamente. Você tem que aprender a ser responsável sem ninguém pressionar. Exatamente, porque aí você tem que cuidar das suas contas, do seu dinheiro, você tem que cuidar de tudo, você tem que cuidar especificamente da sua vida. Então, assim, mas é muito bom, você fica muito independente. Eu aprendi muito a desapegar dos meus pais, que era uma coisa que eu era muito apegada. Então você cresce demais. Eu voltei outra pessoa. Legal. Eu não sei se com todo mundo foi assim, mas eu voltei outra pessoa de lá. Porque todas as experiências que eu tive, tudo que eu tive que enfrentar lá era sozinho. Quer dizer, eu tinha meu namorado, mas assim... eu que tinha que enfrentar. E eu também tive uma perda muito grande lá, porque minha avó morreu, e eu tava lá no meio do caminho. Então, assim, você aprende que você também tem que enfrentar essas paradas e tudo mais. É um crescimento que só quem vai sabe como é. Eu lembro que tinha alguns amigos que tinham feito intercâmbio, eles falavam, nossa, você volta diferente. Eu falava, ai, gente, que bobeira. Imagina que uma viagem muda tanto. Muda demais. Legal. Você volta muito mais maduro. E a parte cultural? Assim, a parte de acadêmica e cultural, o que você acha que a parte pessoal, fora da academia, você comentou, né? E a parte cultural e da acadêmica, o que você voltou assim, com pô, isso foi positivo, o que você pode contar? Então, academicamente falando, eu não acho que foi a melhor experiência da minha vida. A melhor experiência acadêmica minha é aqui. Mas assim, foi muito bom ver como eles lidam com as situações lá. Eles são diferentes, eles levam mais a sério, mas assim... Pra gente foi mais jogado, então não foi assim uma experiência... Não deu certo por causa desse problema, né? Não foi magnífico, sabe? Não, mas mesmo assim, pode não ser a melhor, né? Mas você deve ter trazido coisas que, nossa, olha, isso aqui eu tenho que prestar atenção no Brasil. Sei lá, alguma experiência que quando volto pra cá pensa diferente ou não? Sim, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre como fazer, por exemplo, produção de artigo, essas coisas. Eu já tinha começado aqui, mas lá, como eles publicam muito, eles tem isso mais forte, sabe? Então, a parte científica deles é muito forte. É que como eu sou da educação, eu vejo que a parte didática deles não é muito forte deles, mas a parte científica deles é muito forte. Então, eu ver como eles trabalham em laboratório, como eles lidam com a pesquisa, com a publicação, isso foi legal. Sim, eu tive essa visão de uma coisa mais assim... Não que o Brasil seja muito fraco, mas assim, eles são mais profissionais. Isso, eu tive como se tivesse uma visão profissional de como é. Então, isso foi bom. E em relação à cultura, nossa, foi um choque de realidade ter ido pra lá. E assim, eu aprendi muito mais, porque estando lá a gente via a história. Em relação à Hungria, foi assim... um banho de informação sobre Segunda Guerra, sobre comunismo, e assim, ir nos museus e ver tudo foi muito bom. E assim, lá mesmo a gente via que os países lá são bem diferentes, como o francês, o russo, muito fechadão. Então, nossa, até sobre geografia eu aprendi mais, porque eu nem era muito boa pra saber onde eram os países. Agora já sabe, eu tinha tipo... E de coisa ruim, você já falou de ter voltado e ter perdido a turma. Isso foi o pior, né? Foi pior, né? Quer dizer, se isso for o pior, até que não teve tanta coisa ruim, não né? Não tem, assim, eu acho que o único lance é essa perda não de tempo, mas você volta meio atemporal. Você acha que todo mundo foi pra frente e você ficou. Apesar de todo mundo ficar falando, nossa, mas você foi pra fora 1 ano. Mas você volta, assim. Você volta meio com essa sensação. Voltou no tempo, né? Parei, na verdade. Lugar, né? Exatamente. Tipo, eu voltei e tô tudo daquele jeito, sabe? Isso é ruim, mas é uma coisa que só você pode trabalhar com você mesmo. Eu tenho amigos que estão muito tristes até hoje.
Eu já ouvi falar de uma síndrome do pós-Ciências Sem Fronteiras, que o pessoal volta meio deprimido. Pós-Brasil. Eu volto pro Brasil, ai meu Deus, é meio isso. O outro fala, nossa, eu não acredito que eu moro aqui é tão assim. Realmente, é uma realidade muito diferente. Lá funciona muito bem, e aqui funciona muito mais ou menos. Mas tem que encarar. Sim. Então, assim, eu voltei e, assim, no começo foi dureza voltar pra essa realidade, mas... Sim. Sem cara, né? Volta. Ainda tem as coisas boas, né? Que você volta com a família, né? Volta com os amigos, né? Exatamente. Depois vai passando, né? Os professores lá. A minha mãe fala, você já tá um pouco acostumada, né? Você já tá querendo voltar. Eu falei, mãe, já matei a saudade, já dá pra ficar um ano longe de novo. Já dá pra viajar de novo, né? Já. Quando é que eu processo sem fronteira? E outra coisa que falam do Ciência Sem Fronteira é sobre a fuga de cérebro, né? Então, tipo assim, o brasileiro vai lá, vai gostar demais de lá, como você tá falando, né? Lá realmente a qualidade de vida e tudo é melhor. E vão acabar pegando os melhores alunos e ficando por lá. E você viu alguma coisa dessa acontecer? Ou alguém que foi, depois alguma empresa? Porque assim também... muita gente vai fazer estágio, talvez não seja o caso da biologia, né, que isso não existe muito, né, mas empresas, né, então talvez isso aconteça mais com áreas tecnológicas ou engenharia, mas você soube de algum caso? De caso específico não, assim, nada que... É porque como a gente assina um contrato de que a gente tem que voltar, ninguém teve essa ideia de que, eu vou arranjar alguma coisa por lá e vou ficar. Mas, assim, o que eu percebi é que todo mundo quer ir embora. Quer voltar depois de novo. Não especificamente pra Hungria, assim. Eu mesmo não voltaria pra Hungria pra estudar. Mas ninguém quer ficar. Pra te fazer um mestrado, doutorado. Uma pós-graduação todo lá fora, mundo quer ir embora. Né? Sanduíche ou total, né? Assim, eu não tenho um amigo... Mentira, eu devo ter um. Mas a proporção quer ficar pequena. aqui. Não, com certeza. Que quer ficar e fala assim, não, meu lugar é no Brasil e aqui quero ficar. Mas quer ficar no sentido de que não quer nunca mais morar aqui ou quer voltar pra ter outra experiência dessa e depois voltar pro Brasil? Não, eu tenho amigos que são bem apegados, que gostam do Brasil, mas assim, vem que o estudo lá, a oportunidade de ganhar mais dinheiro lá, ou bolsas lá, sejam melhores. Mas que no final querem morar aqui. Querem voltar pra Europa ou pra outro lugar pra aproveitar mais dessa oportunidade de cultura, mas no final... Quer morar aqui. Quer voltar aqui pra trabalhar aqui. O trabalho no final vai ser aqui. Mas isso são alguns também, mas muitos querem ficar lá pra sempre. Eu acho que assim, se surgir oportunidade pra qualquer um deles, fica. Eu não digo muito por mim, assim, eu não tenho certeza. Porque eu sempre quis dar aula em universidade, então, e como eu vejo que aqui é mais ou menos o esquema que eu gosto, então eu voltaria, mas a primeira oportunidade que eu tiver de estudar fora, eu vou também. Mas como é que tá com essa crise lá, essa parte também de emprego não deve estar muito fácil, né, também? Não, lá na Hungria tá terrível, eu sei que lá tá terrível, assim, o desemprego tá alto, eles estão numa transição de jovem, governo, né? Então, de jovem, porque tem muitos jovens se formando agora. É como aqui, sabe, a graduação já não é que não vale mais nada, mas não é o suficiente. Então, mas assim, eles estavam numa transição de governo, né? Então, eles estavam sofrendo com isso. Agora, talvez, comece a sentar e tal. Mas assim, é o que eles falam, e eles alegam, e a gente também, é uma crise mundial. É a mesma alegação, sabe? Eu acho que o que talvez a gente sofra aqui, a gente sofreria fora também. O que você ia sugerir para melhorar o programa? Assim, o Ciência Sem Fronteira, como se você pudesse chegar na CAPES e falar, ou alguém da CAPES que iria escutar, né? Você deve ter feito isso naquele relatório que você fez, né? Mas se você fosse ter chance de mudar o programa, o que você mudaria para melhorar o programa? Em relação aos alunos, não tem o que mudar. Assim, não posso chegar numa criatura e falar assim, não, estuda, que é importante, né? Porque se ele não quer, ele não vai estudar. A não ser penalizar de alguma forma, sei lá, algum relatório, uma provinha, alguma coisa. Isso. Eu acho que tinha que ser, se eu pudesse falar para CAPES, eu acho que eu mudaria no sentido muito semelhante ao da Austrália. Ter um relatório a cada semestre ou a cada, sei lá, 15 dias é muita coisa, mas tem um relatório do aluno. Pelo menos mensal. Isso, para você ver o que ele está fazendo, o que ele está produzindo. Porque o aluno fica lá um ano e não faz absolutamente nada. Então, assim, você tá pagando para ele viajar. Sim. Literalmente, você tá pagando para ele viajar. E para gastar lá. Sim. Agora, se você tem uma fiscalização, você pressiona o aluno, e assim, os alunos que, pelo menos no meu edital que foram, eles são alunos de excelência. Tanto que na minha época eu não podia DP, não, sabe? Eu tinha que ter uma média, né? Tinha que ter uma média e tudo mais. São alunos que sabem, que estudam, que tem produção. Só que chega lá, vê que tá na mamata, não acaba entrando no esquema. Então,
se você tiver um método de pressionar, uma fiscalização, eles mesmos vão chegar lá e vão fazer, sabe? Então, nesse aspecto, tinha que ser essa fiscalização. Que é o que não tem e que é que eu já vi não só outros programas do governo reclamando disso, dessa falta de fiscalização. Não é uma coisa que a CAPES não saiba. Sim. Ela sabe. Falta a estrutura e a organização dela pra conseguir fazer isso, né? Talvez. Tanto que quando me falaram, nosso programa foi estendido pra 2018, eu falei, nossa senhora, não acredito nisso. Não porque a gente não queira que os OC tenham oportunidade, mas se continuar no esquema desse que tá, jeito, né? A hora que começar a falar, nossa, vai vir estudante brasileiro, eles vão falar, nossa, não acredito que vai vir esse bando de estudante brasileiro. E você acha que isso foi piorando, então, né? Com certeza, né? Porque com certeza. A minha impressão, a minha esperança, talvez, né, é que isso fosse melhorar, porque assim, quando o começo do programa, não teve tanta gente interessada, porque tava com aquele medo, como você falou que tinha, né? Será que vai ser? Aí quando você começa a ver quem foi falar bem e te dar dica, você começa a ficar com mais vontade de ir. Claro. Então começa a disputar, ter mais disputa da vaga, competição para cada vaga. E aí minha esperança seria esse, bom, já que tem mais disputa, quem tá indo suou pra conseguir, então vai agarrar com mais coisa. Como você tá falando, talvez pelo menos a experiência que você teve, não, né? Eu não tive essa visão de lá, assim, e eu creio que a maioria dos meus amigos também não. De que as pessoas foram agora, que com mais concorrência, que eles estão abraçando mais isso. Eu acho até que, mesmo com a concorrência, não tá difícil passar, porque pelo que eu vi, você pode passar com 3 DPs. E com a média 7. Não tanta concorrência assim, então eu acho assim, e assim, essa a coisa da Unifal, não tô falando da Unifal porque eu sei o que é aqui, oferecer a prova de graça, não que eu seja errado, mas assim... É que a Unifal oferece a prova do TOEFL de graça. Isso, exatamente. Na época eu tive que pagar $200. Então assim, não que eu acho que tem que pagar, mas esse tanto de facilitação faz com que muitos vão competir, mas assim, muitos passam também, tem muita vaga. É assim, o último edital que teve pra Hungria, que eu vi que tiveram poucas vagas, tipo umas 300, mas assim, eu via 900 vagas, 1000 vagas. A galera vai mesmo e passa. E assim, chega lá, pode ter sido difícil o caminho? Pode ter sido difícil, mas a hora que chega lá, que vê que a coisa tá sendo muito, assim, largada, eles entram, ninguém fica... Não por experiência própria, mas ninguém fica... Ai, nossa, preciso estudar, que senão a minha consciência vai brigar comigo. Não, se você vê que tá de boa viajar e não estudar, você acaba entrando na onda. A não ser que você também não pense no seu currículo aqui, né? Eu ficava pensando aqui, porque eu sou tão desesperada pra entrar no mestrado que eu falava, nossa, não, isso vai ser bom no mestrado. Pois é. Então eu me preocupava, mas... Talvez isso, né? Quando o pessoal via e ter essa sensação que você falou de perda de tempo, né? De ter perdido um ano, sei lá, ter voltado pro passado, não mudou nada. E ver que não teve muita... Quem estudou e levou a sério tá tendo mais vantagem do que ele, talvez isso seja uma vantagem, né? Mas porque antes era assim, a graduação era um ponto positivo, aí a graduação já ficou um pouco comum, né? Assim, já entrou, você tem graduação, mas é só isso? Aí quando a gente começou o programa de Ciência e Fronteira, a gente pensou, nossa, isso vai ser ótimo pro nosso currículo, porque olha, você fez uma graduação sanduíche, mas agora quase todo mundo tem graduação sanduíche, então a gente tá ficando meio acuado, assim, não sei mais pra onde que eu vou. Na hora que surgir um mestrado aí também fora, eu vou ter que ir, mas a gente tá tentando. Sim. E assim, a gente queria que tivesse fiscalização, porque pra não estragar o programa. Pra quando a gente voltasse, a gente não ficasse com vergonha de falar, eu sou brasileiro. Fui pra Hungria, mas, né, galera, todo mundo foi pra lá também. Tá. Não que a gente queira ser exclusivo, mas assim... O programa tem um respaldo, né? Você falar, fui pro centro, nossa, que legal, ela deve ter... tem um a mais do que outros que não tem, né? Não, assim, foi um programa. Passeou, que bom. Passeou, exatamente. Né? Todo mundo fala, nossa, você viajou bastante, né? Eu falo, viajei, mas eu estudei bastante também. As pessoas não acreditam, porque o pessoal volta e fala, estudei nada, viajei. Ai, meu Deus, não acredito. Não queima, não queima. Por favor, não fala isso. Não fala que você foi pra Hungria, não, tá? Então, a sua sugestão para a CAPES seria a organização como chama? Da cobrança, né? Da cobrança do pessoal. Né? Porque não é impossível de fazer. Porque se a Austrália fez, na Inglaterra eles fazem, não deve ser assim uma coisa tão difícil. E para terminar a última pergunta, é o seguinte: eu sou um estudante e tô querendo ir pro programa Sem Fronteira, então o principal conselho, e também especificamente para a Hungria, né? Então, assim, qual o conselho que você daria para quem te procura, ou qual conselho que você dá, né, para quem te procura,
querendo fazer o Ciência Sem Fronteira, querendo ir para a Hungria. Então, qual os conselhos para os dois casos? Deixa eu pensar. Bom, eu acho assim, que em relação principalmente à Hungria, é não chegar causando. Parece um conselho meio idiota, mas é realmente isso, porque eles já estão com uma visão meio do brasileiro, assim... Tipo... Já são preconceituosos, já tá queimando o filme lá. Não, tem um pessoal que adora, né? Que fala, nossa, vai chegar um monte de brasileiro tão feito. Porque assim, a gente é meio arruaceiro mesmo. Mas no geral, a gente tá queimando nosso filme lá mesmo, assim. Eu falo assim, pelo que foi antes, assim, pelo que eu vi lá. Agora, não sei se mudou, se piorou, se melhorou, não sei. Mas assim, chegar lá, respeitar mesmo, que o professor não gosta de aluno que atrasa, que você tem um canal de comunicação com o professor, é só você falar, olha, eu não posso ir tal dia, eu não fui por causa disso. Eles respeitam, eles gostam muito quando você demonstra o interesse, o respeito. Eles falam, poxa, então eles respeitam a gente, eles estão interessados no que é nosso. Agora você chega lá, não vai na aula, não dá satisfação. Isso pra eles eu não sei nem a palavra pra definir, mas é baixo, sabe, pra eles. Então, o meu conselho... É ofensivo, né? É ofensivo, exatamente. Então, se você quer ir pra Hungria, só entra nesse esquema de mais de respeito, sabe? Procura conhecer os costumes e respeitar os costumes de lá. De lá, exatamente. Básico, né? Exatamente, básico. Porque não chegar achando que, nossa, brasileiro aqui, isso aqui é meu. Não, aquilo lá é deles. A gente tá ali de passagem, mas aquilo lá é deles. Então você tem que entrar um pouco no esquema. Lógico, você não vai mudar a sua vida inteira, mas tem que entrar no esquema, sabe? E pra quem tá querendo ir no Ciência Sem Fronteiras, eu acho que... Eu não tenho um conselho muito específico, assim. Vale muito a pena. É realmente a experiência da tua vida, só que tem que fazer valer a pena não só pelo fato de viajar, que é com certeza a melhor parte. Conhecer outras culturas, né? Mas quando você voltar e alguém olhar teu currículo e ver que você foi pro Ciência Sem Fronteiras, ele não vai olhar só, foi, então beleza, deve ser ótimo. Não, ele vai olhar o que você fez. Se você foi e não fez nada, ele vai falar, mais um. Agora, se você volta com um estágio, com um monte de matéria importante. Crédito, né? Completo. Exatamente. Aí ele vai olhar, nossa, você aproveitou a oportunidade. Então, é uma oportunidade única. E hoje em dia, como graduação já não é lá essas coisas, hoje em dia é só isso é um a mais, entendeu? Um diferencial muito grande. Pra quem vai trabalhar em empresa, quem quer tentar mestrado, isso é o diferencial. Então, fazer valer, né? Legal. E não sei se você quer deixar algum contato para as pessoas que queiram tirar dúvida, perguntar. Você quer deixar algum contato ou prefere que vai ouvir o podcast e beleza? Não, eu posso passar meu e-mail, não sei se pode passar aqui. Passar. Eu vou ter que soletrar. Depois eu vou botar. Depois eu ponho. Depois eu ponho no post, claro. aí, então pessoal. Tudo bem. Tá. Não, eu gosto bastante de falar sobre... eu falei bastante, né? Sobre o Ciência Sem Fronteiras, porque foi uma experiência que eu achei que eu nunca ia ter na minha vida. E eu tenho... E vale muito a pena. E não era planejado, né? Você não tava querendo, né? Nem muito, né? No começo. Eu achei até que eu não ia. Quando saiu o resultado e falou que eu passei, eu falei, ai meu Deus, o que eu vou falar? Agora eu vou ter que ir. Qual que é a desculpa que eu vou usar pra não ir? Mas eu fui, encarei, assim, você acha que você não vai conseguir, mas você consegue, fácil. É muito tranquilo. Mas pode... Se alguém tiver alguma dúvida, pode me enviar e-mail. Tranquilo. Legal. Então, agradecer a Natália pela oportunidade de a gente conversar aqui, tirar um pouco de dúvidas sobre o programa, sobre a Hungria, que é um país diferente, tudo. Então, vou deixar no post o e-mail da Natália, o e-mail do Ecofrag também, se alguém quiser sugerir pauta ou tirar alguma dúvida específica desse programa. E outras coisas também vão estar no programa. Então, agradecer a Natália mais uma vez. Obrigado e até o próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau.